Acredito que a alegria de pai e mãe é ver seus filhos e filhas num bom caminho. Creio profundamente que quando a gente sabe que o filho está num bom caminho, a filha está num bom caminho, o pai e a mãe ficam mais tranquilos, mais em paz. O texto que quero ler com os irmãos nessa noite tem exata expressão do sentimento de um pai espiritual que, sabendo dos seus filhos e sabendo que estavam no excelente caminho, o caminho de maior excelência, alegrou muito o seu coração. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, e quero ler com vocês a partir do verso 6 até o verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 a 13. Encontramos assim a palavra de Deus com essa instrução cheia de amor de um pai que estava e tendo notícia. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém. Como disse, queridos irmãos e irmãs, um pai espiritual recebendo notícias de seus filhos na fé. Timóteo chegou até Paulo, trazendo, diz ele, excelentes notícias, boas novas, coisas muito agradáveis de ouvir. E é interessante, queridos irmãos e irmãs, que a resposta, ou melhor, a notícia que o apóstolo Paulo traz dos filhos da fé de Paulo é que, olha, eles estão muito bem na fé. Mais ainda, eles estão muito bem na prática do amor. É o que a gente encontra aí logo no início, no verso número 6, que Timóteo chega com essa maravilhosa notícia, que eles estão muito bem na fé em Jesus, em práticas de amor crescente. Ah, queridos irmãos e irmãs, nós como os tessalonicenses do passado, fomos convidados para um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor, o caminho com Deus. O apóstolo Paulo levou esse desafio a muitas cidades, a muitas pessoas, a muitas famílias. Ele, como relata
o livro de Atos, no capítulo 17, versos 1 a 13, não passou muito tempo lá em Tessalônica. Ele e Silas tiveram uma temporada de evangelização, tiveram uma temporada de ensino com muito sucesso, desculpa usar essa palavra, mas com um tempo muito bem sucedido de missão, onde pessoas se converteram a Cristo, aprenderam as Escrituras, foram aperfeiçoadas no conhecimento de Cristo Jesus através destes queridos missionários. Mas, irmãos, logo em seguida foram perseguidos e tiveram que sair às pressas de Tessalônica, indo para Bereia e depois para Atenas. É assim que nos conta o livro de Atos. Mas essa curta permanência levou muitas pessoas a conhecerem o caminho sobremodo excelente. Essas pessoas que receberam a Cristo como Senhor, assumiram um compromisso de viver como Jesus, viver em amor, sacrificar-se para que o amor de Deus seja conhecido e experimentado pelas pessoas. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que essa carta é uma carta de relatórios muito felizes, onde o apóstolo Paulo escreve após saber que aquela igreja estava firme. Me chamou muito a atenção que, lendo o livro de Atos, no capítulo 17, logo a seguir, quando Paulo deixa Tessalônica, ele vai para Bereia, e o autor do livro fala assim: os bereanos eram mais atentos que os de Tessalônica. Mas depois a gente descobre que o povo de Tessalônica era crente de verdade. Era gente que aceitou o caminho mais excelente. Era gente que entendeu o projeto do Evangelho. E foi esse pessoal que permaneceu firme na fé e que permaneceu firme em crescente amor. Ah, queridos irmãos e irmãs, o coração de Paulo estava cheio de alegria, mesmo com a distância física. E provavelmente a distância de anos sem notícia. O apóstolo Paulo provavelmente estava aí fisicamente distante dessas pessoas, não podendo contribuir com a vida espiritual delas, não podendo ajudá-las em aconselhamento, em entendimento, em aprofundamentos pessoais, fisicamente falando, em presença. Mas ele se alegra profundamente por saber que a obra de Deus é feita por Deus, que a obra de Deus é feita pelo Espírito de Deus, e que aquele que recebe o Evangelho Salvador, que recebe o Cristo Salvador, esse passa a viver em novidade de vida. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito bem claro para a gente nesse texto, porque quando Timóteo chega com a notícia de que está tudo bem com eles, que a igreja está crescendo em fé, está vivendo em amor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, no verso de número 10, olha, no verso número 7, sim, fui muito consolado, fui animado, fiquei sabendo de vocês, fiquei encorajado, sabendo que vocês estão tão bem. Ah, irmãos, um pai na fé fica muito feliz por saber, mesmo à distância, mesmo depois de muitos anos sem ver, que os seus filhos estão firmes. Firmes na fé, firmes no crescente amor, que é o projeto mais excelente, é o projeto do Evangelho, é o projeto da vida com Jesus. Mas interessante, queridos irmãos e irmãs, é que naquele tempo, eles precisavam crer muito na obra do Espírito Santo. Precisavam crer muito no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? O apóstolo, o pastor, o discipulador não podia ficar muito tempo no lugar. Porque eles, por conta da perseguição, acabavam tendo que sair. E aquelas pessoas que aceitaram a fé,
que conheceram a Cristo, que receberam a salvação em Cristo, passavam a viver sem a presença física, às vezes, de alguém mais experiente na fé, mais consistente no ensino. E ainda assim, querido, querida, a obra de Deus continuava crescente. Porque a obra de Deus é feita pelo mover do Espírito. Não é feita pela habilidade humana, não é feita pela capacidade apostólica, não é feita pela sabedoria de um mestre humano, de um guru espiritual. A obra de Deus é feita pelo próprio Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que leva o ser humano ao batismo mais profundo da sua vida, ser mergulhado numa dimensão em Deus, para uma vida profunda com Ele. Querido irmão, querida irmã, a obra de Deus é feita por Deus. Paulo precisou crer nisso. Eu e você precisamos crer nisso. E nesses dias de isolamento, de distanciamento social que estamos vivendo, eu tenho sido muito testado nesse quesito. Até que ponto eu creio que a obra de Deus é feita por Deus? E até que ponto o meu ministério tem essa importância para a vida da comunidade local? É claro, a gente sabe da importância, do valor, a gente sabe do chamado, da missão, mas a gente não pode esquecer que a obra de Deus não depende da nossa presença física tão somente. A obra de Deus não depende tão somente da nossa habilidade, das nossas estratégias, das nossas estruturas. A obra de Deus só precisa de Deus, do mover do Espírito e de gente capaz de ouvi-lo e de obedecê-lo. E o apóstolo Paulo, ciente disso, ele fala nessa carta, quando ele fala: fiquei muito consolado, fiquei tão animado com vocês que eu quero reencontrar vocês. E ele destaca a sua confiança na obra do Espírito, e desejoso de ver os seus filhos na fé, ele volta a falar: eu continuo orando, diz aí o verso de número 10, por toda a alegria com que nos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, oro noite e dia, com o máximo empenho. Queridos irmãos e irmãs, a obra do Espírito de Deus é feita com oração incessante. A obra de Deus é feita com dependência por pessoas que oram. A obra de Deus no poder do Espírito é realizada porque nós estamos dispostos a viver com Ele no Espírito. E a oração é uma manifestação concreta desse interesse. Quando eu e você nos dedicamos intensamente à oração, quando nós nos dedicamos a essa intensidade em orar, dia e noite, é interessante, queridos irmãos e irmãs, que essa expressão no texto que Paulo escreveu e que nós temos aqui em mãos, diz assim: olha, eu oro dia e noite com a maior sinceridade possível, com a maior intensidade, eu oro com verdade, porque eu quero reencontrar vocês e eu creio que Deus pode fazer isso. Queridos irmãos e irmãs, crer na obra de Deus e crer que quando a gente ora, Deus ouve e responde. E crer que no nosso contato com Deus, que na nossa vida de oração com Deus, a gente pode crescer muito na fé e no amor. Tenho ficado muito contente, muito feliz com a mobilização da nossa igreja nas suas jornadas de oração, dos vários ministérios que tem proposto para a vida da igreja. Mas, queridos irmãos e irmãs, eu quero desafiar você aquela oração não apenas dos pedidos, mas aquela oração de quem conhece o coração do Pai. Aquela oração de quem deseja se aprofundar no conhecimento deste Pai, que tanto ama, que tem valores lindíssimos para nos revelar,
Queridos irmãos e irmãs, precisamos orar com toda a sinceridade, com toda a honestidade, com toda a intensidade, crendo na obra do Espírito, porque a obra é feita por Ele. Mas também, queridos irmãos e irmãs, ter a alegria de participar através da oração, através da intercessão e através do crescimento que a oração pode promover no nosso conhecimento do próprio Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, a oração faz a gente alcançar resultados crescentes na fé e no amor. Quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente conversa com Deus, quando a gente está na presença desse Deus Santíssimo, quando a gente se coloca diante do seu profundo amor, quando a gente está em oração diante dele, nós somos impactados pelo poder da sua presença. E este poder que impacta a nossa vida e o nosso coração, nos leva, queridos irmãos, ao aperfeiçoamento da fé e também à mobilização de amor. Foi assim que a igreja de Tessalônica cresceu. Paulo sabia do seu compromisso, orar intensamente, orar dia e noite, orar por aquelas pessoas, comungar com Deus, falar das suas preocupações contínuas com Deus, sobre aquela igreja, sobre aqueles irmãos, sobre as lutas que eles passavam. E sem dúvida alguma, eu e você, quando estamos longe fisicamente, um do outro, podemos orar dia e noite um pelo outro. Podemos nos aproximar intensamente um da vida do outro quando colocamos a nossa disposição e o nosso coração na presença de Deus que está em todos os lugares e age em toda a igreja e para a glória dele em todo o tempo. Querido irmão, querida irmã, o apóstolo Paulo sabia que o amor não diminui com a distância física. O amor não é abalado quando ele é verdadeiro por conta da distância física. Ao contrário, ele é aperfeiçoado, ele é amadurecido, ele é profundamente modificado no sentido de que não há dependências apenas, mas há uma dedicação intensa um pelo outro. E orar um pelo outro, orar dia e noite, e preocupar-se e ter a intensidade de participar da vida do outro na obra do Espírito, através da comunhão com Deus e na oração. Irmãos, isso é importantíssimo para que uma igreja cresça na fé e no amor. O apóstolo Paulo, além disso, ele reconhece que a presença física é muito boa. E ele fala que ele ora a Deus intensamente, dia e noite, mas ele ora porque ele queria encontrar esse povo. Ele ora porque ele queria estar perto deles, queria ter a oportunidade de reparar as deficiências da fé deles. Diz aí o verso de número 10, na sua segunda parte: olha como eu gostaria de estar face a face com vocês, como eu gostaria de equipar vocês de perto, como eu queria estar pertinho de vocês, não apenas orando de noite, de longe, não fisicamente presente, mas eu queria estar aí pertinho, ajudando você a vencer limitações na sua fé, a superar as suas fragilidades pessoais com a fé, aprender a orar, aprender a reconhecer a obra do Espírito, aprofundar-se no conhecimento de Deus. Como eu queria estar fisicamente aí com você. Querido irmão, querida irmã, a igreja, distante fisicamente, ela não diminui o seu amor. Mas quando a gente está mais perto, é bom demais. É bom demais. E o apóstolo Paulo reconhece isso. Mas ele reconhece que a obra do Espírito é feita na distância física ou na proximidade física. A obra do Espírito não está, de alguma maneira, limitada ao nosso poder de ação ou à nossa proximidade física. A obra do Espírito supera essas dinâmicas.
Interessante, queridos irmãos e irmãs, que o verso de número 12 desse texto nos apresenta uma igreja que, mesmo com a distância física do apóstolo que apresentou o evangelho para eles, mesmo com a expressão distante fisicamente do ensino por cartas, né? Não obstante a distância do apóstolo, mas a proximidade de outros líderes que estavam lá com eles, inclusive Timóteo, a gente encontra, queridos irmãos e irmãs, que aquela igreja continuou crescendo na fé. Aquela igreja experimentou o caminho sobre modo excelente em Cristo Jesus. Aquela igreja aprendeu a ter na sua prática o crescimento no amor. Dá uma olhada comigo, verso número 12. Ele diz assim, que o Senhor faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Queridos irmãos e irmãs, esse texto é um desejo de Paulo, é expressão também da sua oração. Ele está querendo falar para aquela igreja, ora, o mesmo Deus e Pai, Senhor nosso Jesus, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, e também nós para convosco. O apóstolo Paulo tinha a certeza de que aquela igreja lá em Tessalônica, ela vivia o amor. Ela já tinha aprendido o amor. Ela já tinha alcançado um caminho excelente em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo sabia que podia melhorar. Porque é sempre assim. A nossa fé em Jesus, ela é verificada no quanto nós aumentamos a nossa capacidade de amar pessoas. O texto nos afirma: o Senhor vos faça crescer, aumentar no amor um para com os outros. O amor de Jesus, o amor de Deus, experimentado pela obra do Espírito, a fé no Deus Trino, a fé na salvação de Cristo Jesus, vai nos levar ao crescimento do amor mútuo. É interessante que o texto fala desse crescimento como excesso, como superar limites, como ultrapassar metas. Ou seja, eu e você somos desafiados a contínuos aperfeiçoamentos na fé em Cristo. E esse aperfeiçoamento da fé nos levará à ampliação de amor para com as pessoas que estão perto de nós. Interessante, queridos, que o texto coloca 3 graus aí, né? Amor uns para com os outros, amor para com todos e amor entre o apóstolo e a igreja e o apóstolo. A liderança espiritual, crescer o amor entre os liderados e a liderança, crescer o amor mútuo na própria igreja, entre os irmãos, mas também crescer para com todos. Todos inclui todo mundo. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, que estava distante fisicamente, aquela igreja que esteve distante fisicamente do apóstolo Paulo, cresceu pela obra do Espírito Santo na fé em Cristo. E a expressão desse crescimento na fé em Cristo é que eles aprenderam a amar. Aprenderam a amar as suas lideranças, aprenderam a amar os membros da comunidade religiosa, comunidade de fé, mas aprenderam a amar todos. A todos. Queridos irmãos e irmãs, crescer na fé em Jesus exige crescimentos contínuos do projeto de amor.
Eu disse que um pai se alegra muito em ver um filho no caminho certo. E eu sei que Jesus se alegra muito em ver seu filho no caminho do amor, seu discípulo no caminho do amor. Ele mesmo disse que nós seríamos reconhecidos como discípulos dele se nós tivéssemos amor uns pelos outros, João 13:35. Mas, querido irmão, querida irmã, eu e você precisamos aprender a amar um ao outro, amar as lideranças e os liderados. A gente precisa aprender também a amar pessoas que estão fora do nosso círculo, todos. Superar, ampliar, entender que nunca se ama demais. A gente pode amar mais se a gente colocar Cristo como nossa meta, nosso alvo, como o Senhor nosso que Ele é. Permitirmos que o Espírito Santo coloque em nós o seu fruto. O amor vai crescer. Mas ainda, no verso de número 13, este amor e a obra do amor realizada por Jesus fica evidente nesse transbordamento do amor. O texto que lemos diz assim: para fazer firmes os vossos corações sem defeito em santidade. Quem está no caminho da fé em Jesus cresce e bate metas, supera, transborda em superação de amor. Mas isso, queridos, se confirma quando a fé e o amor transformam o ser humano por dentro. É isso que o apóstolo Paulo estava desejando. Olha, que faça crescer e aumentar o amor, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade. A fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade. Quem tem fé em Cristo, quem ama a Cristo, confirma a fé com a prática do amor, mas também evidencia a fé e o amor por uma conduta santa. Ah, queridos irmãos e irmãs, a obra que Jesus fez na nossa vida, através do Evangelho, a obra que Jesus realizou em nosso favor, é uma obra que trouxe perdão, inocência, declaração de inocência, melhor dizendo, porque a gente não ficou inocente, né? Mas a gente foi declarado inocente, a gente foi desculpado. Jesus Cristo, pelo seu muito amor, trouxe a pessoas pecadoras como eu, como você, perdão e a declaração de inocência. A declaração assim: você agora está purificado. A sua dívida foi quitada. Ah, queridos irmãos e irmãs, se aproximar do amor de Jesus é entender que o amor conduz à desculpa, ao perdão, que o amor conduz a uma vida purificada. Se Jesus fez isso conosco, nós devemos fazer para quem nos deve. Não é assim que a gente ora? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem ofendido, nos tem ofendido. Ah, queridos irmãos e irmãs, a prática transbordante do amor
de quem experimentou o amor de Jesus se realiza na libertação de quem recebeu o perdão, de quem foi declarado inocente, de quem não precisa se preocupar mais com a culpa, porque foi liberto, foi perdoado, foi completamente liberado da dívida. Esse sentimento nós devemos promover para as pessoas que se relacionam conosco e que de alguma maneira erraram, pecaram, fizeram algum mal para nós. Assim como Jesus nos perdoou, eu e você também devemos perdoar outras pessoas. O apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja lá em Tessalônica: olha, eu quero que vocês continuem crescendo no amor, mas eu quero que vocês entendam que o coração de vocês está fincado, arraigado, aprofundado, fortalecido em santidade. É o perdão que recebemos que nos confere a capacidade de amar quem está perto, quem está longe, quem a gente não conhece e quem não merece. Eu e você somos convidados ao projeto mais excelente da vida, ao caminho mais excelente. E esse caminho nos conduz a uma vida perdoada que perdoa, inocentada que inocenta, purificada pelo amor de Jesus e que, portanto, pode purificar todas as nossas relações. Aquela igreja que já amava, podia amar mais. Aquela igreja que já crescera na fé, podia crescer mais. Eu e você, que temos o caminho do amor como projeto, temos Jesus como Salvador da nossa vida, podemos continuar crescendo no amor. E precisamos aprender a perdoar, a inocentar, a purificar, porque Jesus assim nos faz. Mas também, queridos irmãos e irmãs, a prática transbordante do amor confirma a obra de Jesus, porque ele nos isenta de toda a culpa na presença de Deus, até a vinda de Jesus com seus santos. Interessante, irmãos, que a vida em amor, ela promove perdão, santificação, inocência, purificação, limpeza, e também, a partir daí, promove santificação, consagração, entendimento que ficou santo, sagrado, que a pureza que alcançou o coração transformou a vida e coloca um novo projeto de vida. Só que agora esse novo projeto de vida não carrega mais os pecados de outrora, mas carrega a alma limpa recebida pela obra de Cristo. Ah, queridos irmãos e irmãs, a obra do amor purifica muitos pecados. Não é assim que João fala, em 1 João? Que o amor purifica muitos pecados. Porque quando a gente ama, como Jesus nos amou, a gente passa a viver uma vida santa, sem carregar o peso das culpas e dos erros, sem se magoar excessivamente com os erros que as pessoas cometem para a gente. Por quê? Porque a gente passa a viver sob uma nova perspectiva, sobre um novo padrão, o padrão da pureza, o padrão da consagração, o padrão de viver com aquele que é sagrado, de viver com aquele que é santo. E como a companhia do santo, a gente vai aprender a viver em santidade. Queridos irmãos e irmãs, o amor gera em nós a disposição de uma vida consagrada,
de uma vida purificada, de uma vida constituída sob novos valores, valores de pureza, valores de santidade. O pai da fé dos Tessalonicenses estava muito feliz. Paulo estava muito contente, sabendo que os seus filhos continuavam firmes na fé e no amor, desejando ardentemente estar com eles e orando por isso. Mas, queridos irmãos e irmãs, ele continuava desafiando que a fé crescesse, que o amor crescesse e que se expressasse no perdão e na pureza. Que se expressasse na capacidade de amar mais e de alcançar novos e maiores níveis, com maior excelência para a vida. Comecei falando que os pais ficam muito felizes quando os filhos estão num bom caminho. Você quer ver um pai feliz? É contar a história do filho quando ele está num bom caminho. E ele vai falar com todas as letras, com todo o coração alegre. Olha como esse filho, essa filha está perseguindo um excelente caminho. E ele vai contar que ele começou assim, mas olha, ele já progrediu, olha, ele já foi promovido, olha, já chegou no lugar mais alto do que a gente imaginava. Olha, esse filho está num caminho crescente. É isso que Deus quer ver em mim e em você, na prática do amor. É assim que o Pai Celestial, é assim que Jesus Cristo, que entregou sua vida por nós, é assim que o Espírito, que coloca em nós o fruto do Espírito, que coloca o seu fruto, o fruto da sua presença, o amor, quer ver a gente. Quer a gente crescendo, transbordando, superando, ultrapassando, aprendendo a amar como Jesus, aprendendo a perdoar como Jesus, aprendendo a viver essa vida com os valores de santidade, de pureza. Certamente, eu e você fomos convidados a um caminho mais excelente, o caminho de Cristo, o caminho do amor. A distância física não diminui o amor, porque a obra de Deus continua sendo feita por Deus. E eu e você devemos aceitar esses desafios, desafios de contínuos crescimentos no amor, através da prática do perdão e através do estabelecimento de novas relações pelos padrões de santidade, de pureza que recebemos em Cristo. Que Deus te abençoe e me abençoe para vivermos como a igreja de Tessalônica e que a gente possa aprofundar as nossas relações de amor uns com os outros e que a gente possa orar dia e noite uns pelos outros. E que a gente possa ansiar pelo nosso reencontro, quando a gente vai poder estar junto, face a face, crescendo mais em amor. Mas a obra de Deus se faz por Deus. E Ele não depende da nossa presença física. Mas a gente pode aprender com Ele a amar como Cristo amou, a perdoar como Cristo perdoou e a estabelecer relações pelos padrões de pureza que pertencem aos céus e ao reino de Deus. Deus nos abençoe e que sejamos encontrados assim, fiéis a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Deus te abençoe, uma semana com muitas vitórias.